Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as retas e vamos aprender o que são retas paralelas e o que são retas concorrentes. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco retas desenhadas aqui. As retas T, U e V, elas não se encostam, tá vendo? Aqui, 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 aqui. Essas três retinhas aqui, elas não se encostam nunca. Enquanto que as retas R e S, elas estão se encostando aqui nessas outras. E apesar de no desenho parecer que essas duas estão separadas, a gente tem que lembrar que retas são formas infinitas. Então, se a gente continuasse fazendo esse desenho aqui, ó, e continuasse fazendo esse desenho aqui, ia chegar um momento em que essas duas retas iriam mesmo se encostar. Então, as retas T, U e V não se encostam nunca, e as retas R e S, elas estão se encostando, se cruzando com as retas T, U e V, e também vão se cruzar entre si se a gente continuar fazendo esse desenho. Isso tem nome, tá bom? Essas retas que nunca se encostam, T, U e V, elas recebem o nome de retas paralelas, tá bom? Retas paralelas são retas que nunca se cruzam. Eu vou colocar aqui a definição, tá? A definição de retas paralelas. Duas retas são paralelas quando elas estão no mesmo plano e não se cruzam. Por que eu coloquei que elas estão no mesmo plano? Se eu tivesse desenhado uma reta nesse papel e uma outra reta nesse outro papel aqui, não importava que posição que eu iria colocar, elas não iam se cruzar mesmo. Então, vamos supor que o plano seja o papel. Se elas estiverem desenhadas no mesmo plano e nunca se encontrarem em nenhum pontinho, nós vamos dizer que essas retas são paralelas. Aí eu vou colocar aqui, ó, o desenho de duas retas paralelas e tem uma piadinha que a gente usa muito. E agora que vocês sabem o que são retas paralelas, vocês vão entender melhor. Linhas paralelas, elas têm tanto em comum, é uma pena que elas nunca vão se encontrar. Realmente as retas paralelas, elas nunca irão se encontrar, tá bom, pessoal? Essa é a definição de reta paralela. Bom, um outro tipo de reta são as retas concorrentes. O que são as retas concorrentes? Justamente essas aqui que se cruzam, estão vendo? Essas retas aqui, elas estão se encontrando. Essa reta aqui se encontra com a reta T, a reta R. A reta R também se encontra com a reta U, a reta R também se encontra com a reta V, a reta S com a T, com a U, com a V, e essas duas retas, elas se encontram lá embaixo se a gente continuar esse desenho. Então, para essas retas que se cruzam, que se encostam em algum pontinho, nós vamos dar o nome de retas concorrentes. Então, vamos para a definição. Duas retas são concorrentes quando se cruzam em um único ponto, tá bom? Vocês podem perceber aqui que essa reta aqui, ela está se cruzando, mas ela está em pé. Ela está formando aqui um ângulo de 90 graus com as outras retas. Enquanto que essa reta aqui, ó, ela está tortinha. Ela forma um ângulo diferente de 90 graus com as outras três retas. Aqui também, ó, quando elas se encontrarem, o ângulo formado por elas também vai ser diferente de 90 graus. Então, como elas são diferentes, a gente vai ter duas definições diferentes para elas. Ó, toda vez que duas retas concorrentes se encontrarem formando um ângulo que é diferente de 90 graus, nós vamos chamar essas duas retas de retas concorrentes oblíquas, tá bom? Oblíquas são sempre que elas forem assim, tortinhas, tá? A gente vai chamar de tortinha. Quando elas formam um ângulo igual ao ângulo de 90 graus, a gente vai chamar essas retas de retas concorrentes perpendiculares, tá bom? Retas concorrentes perpendiculares
são aquelas que se encontram formando um pontinho e um ângulo reto entre elas, tá? Para não escrever concorrente perpendicular, a gente pode usar esse símbolo aqui, que é um T de cabeça para baixo, tá? R, aí a gente lê assim, R perpendicular a S. Nesse caso aqui, M é oblíqua a N, tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente trabalhar no nosso cotidiano com retas. Isso aqui, ó, eu imprimi o mapa das ruas no entorno da nossa escola, tá? Aqui nós temos a Rua Argos, aqui nós temos a Rua Arrojado, essa rua aqui não tá com nome, eu não sei qual é. Aqui nós temos a Rua Calama, aqui nós temos a Rua Joaba, e essa rua aqui, ó, é a Rua Perdiz, tá bom? São as ruas aí de Guadalupe. Vamos pensar um pouquinho sobre essas ruas. Vocês percebem que essas ruas estão formando retas paralelas e transversais umas com as outras? Por exemplo, a Rua Arrojado, se você continuar a andar a Rua Arrojado inteira até o final, se você ficar andando reto, você nunca vai encontrar com a Rua Calama, tá vendo? As duas ruas, elas são chamadas de ruas paralelas. Todas as vezes que duas ruas não se encontram nunca, elas estão sendo chamadas, elas estão na posição de retas paralelas, tá bom? Outra reta que é paralela é a Rua Joaba, tá vendo? A Rua Joaba. A Rua Joaba é paralela à Rua Calama, que também é paralela com essa rua aqui que eu não sei o nome, que também é paralela com a Rua Arrojado, tudo bem? Essas são retas paralelas. Só que, por exemplo, a Rua Arrojado, ela se cruza com a Rua Perdiz. E aqui, ó, você pode observar um ângulo de 90 graus. O que isso quer dizer? Que a Rua Arrojado e a Rua Perdiz são retas concorrentes. Elas são ruas que formam retas concorrentes. E são concorrentes perpendiculares porque formam um ângulo reto. Se você continuar andando na Rua Arrojado até chegar na Rua Argos, você vai ver que o ângulo formado pela Rua Arrojado e pela Rua Argos, assim, dos dois lados, é diferente de 90 graus. Quando isso acontece, a gente diz que elas são oblíquas, tá bom? Então, a Rua Arrojado, quando encontra com a Rua Argos, ela forma um ângulo oblíquo, um ângulo diferente de 90 graus, um ângulo que não é reto. E por isso essas duas retas são chamadas de retas concorrentes oblíquas. Enquanto a reta da Rua Perdiz com a Rua Arrojado é uma reta concorrente perpendicular porque forma um ângulo reto, tá bom? Vamos pensar mais a respeito disso. E a Rua Calama? A Rua Calama, quando se encontra com a Rua Perdiz, ela forma um ângulo reto. Então, a Rua Calama e a Rua Perdiz são retas concorrentes perpendiculares, tá bom? Da mesma maneira, a Rua Joaba, quando encontra com a Rua Perdiz, ela também forma um ângulo reto. Então, elas também são retas concorrentes perpendiculares, tá bom? Gente, isso é muito importante, tá? Esse conteúdo é um conteúdo que vai acompanhar vocês, é o primeiro contato de vocês com esse conteúdo. Nós estamos no 6º ano, mas vocês vão precisar desse conteúdo durante todos os anos escolares de vocês. E é um conteúdo que a gente também utiliza muito e vê muito no nosso cotidiano. Então, eu preciso que vocês compreendam esse conteúdo. E se tiver alguma dúvida, comenta aí no vídeo, me pede para fazer um outro vídeo, um vídeo de aplicação, que eu faço para vocês, tá bom? Eu estou aguardando a resposta de vocês, o feedback de vocês, para ver se vocês estão conseguindo acompanhar, porque esse conteúdo é muito importante, tá bom, gente? Tchau, tchau, bons estudos.